quem tiver o livro aí quiser acompanhar, a gente começamos o estudo há 2 semanas, né? Então hoje é a terceira gravação aqui de estudo. O estudo que nós estamos fazendo é sobre o Livro dos Espíritos. Introdução, item 6. Não, introdução. Eu queria dizer o seguinte primeiro. O resumo da doutrina dos espíritos. Ele diz assim: os espíritos se denominaram espíritos ou gênios, ok? Nós costumamos chamá-los de espíritos. E muitos deles já disseram que viveram na Terra, ok? Então, essa é a primeira, é o que eles afirmam para nós, né? Távor, você poderia ler o parágrafo 1 e 2? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, agora aqui a gente vê assim, isso daqui são os espíritos puros, né? Não é um espírito qualquer. São os espíritos puros que nos dizem isso, né? Que Deus é eterno. Se ele é eterno, ele sempre existiu, né? Que ele é imutável, não há mudança nenhuma nele em momento algum. Porque se ele for mutável, ele não é Deus, né? Ele está sujeito a alguma coisa. Ele é eterno, porque senão alguém teria criado Deus, se ele não fosse eterno, né? Isso. Imaterial, porque, claro, né, fica bem claro para todos que ele é um ser superior. Como ele é? É um ser, é um senhor que está sentado no seu trono, com aquelas barbas longas, né? Um sábio. Não, gente, isso é uma ideia que a gente faz de Deus. Fica mais fácil para nós entendermos Deus dessa forma, criando um ser semelhante a nós, porque também foi ele que nos disse, né, que nós somos a semelhança dele. Único, porque se não for único, ele não é Deus. Tem outro, ele tem que dividir a conversa, as decisões com outra pessoa. Todo-poderoso, soberanamente justo e bom, porque se não for, não tem como ser Deus. E o mais importante, né, é Kardec estabelecer isso. Aliás, não foi Kardec que estabeleceu, ele apenas colocou aqui, foram os espíritos que disseram isso para ele. Então ele estabelece Deus como o ser único, superior. Todos os outros que vêm depois, os outros deuses com letra minúscula, são criações de Deus. Eu diria até, são espíritos puros. E ele criou todo o universo, criou todos os seres, enfim, criou tudo. Não é isso, Tabo, que você pensa dessa forma? Não sei se você teria algo para dizer. Eu acho legal só a gente ressaltar aqui. Eu troquei de microfone aqui, desculpa, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Legal. Eu acho legal só a gente. Eu vou colocar um destaque aqui, que é bem isso que você já explicou, que Deus nunca foi aquele velhinho sentado no trono, né? Existe essa espécie de desenho que faz disso, né, para tentar exemplificar de alguma forma, mas não. Deus não encarnou, Deus não veio para a Terra, Deus não teve um corpo, pelo menos é o que todos os registros indicam, né? Sim. Até onde o nosso conhecimento aqui na Terra já chegou, Deus não foi nunca personificado. Ele é ali o que algumas pessoas até chamam a força do universo, enfim, tem várias nomenclaturas para isso. Então acho legal a gente deixar bem firmado isso, porque em algum momento algumas religiões no passado fizeram algum tipo de confusão entre Deus e Jesus também, isso já aconteceu. Sim. E então é bom deixar bem claro que quem encarnou foi Jesus, que encarnou aqui com um corpo igual ao nosso, e Deus não. Então aí só para deixar bem claro, parece uma definição bem
bem primária, mas é isso. É importante a gente entender essas diferenças logo de cara aqui. Vamos continuar? Vamos, eu separei agora os 3 próximos parágrafos. Não sei se você Ah, também. então. A gente está meio na mesma divisão aqui. Eu acho que a gente pegou os temas, né? É, Vamos lá. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, os espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. então, fica bem claro aqui que o mundo visível é o nosso, é o corporal, é o material, né? O mundo real, a nossa origem, é no plano espiritual. Lá sim é a vida certa. Então, nós vivemos hoje nesse corpo, mas hoje nós habitamos este corpo. É como eu costumo falar, né? Eu habito este corpo lindo e maravilhoso, né? Porque é assim que eu me acho. Então, todos nós vivemos este corpo, mas já vivemos em outros corpos. Nós somos viajantes. Nós somos do plano espiritual, não somos daqui. Lá é o mundo pré-existente, como ele diz aqui, e não muda nunca. Outros planetas já deixaram de existir. E tinha gente habitando? Com certeza, né? Porque todos os planetas são habitados. Depende da frequência nossa com a deles. Talvez por isso não consigamos vê-los ou participar junto com eles, né? Mas é assim, Jesus já nos disse que o meu reino não é deste mundo. Por que que ele disse isso? Porque não é aqui a terra, este reino, e nem nenhum dos países, nenhum canto aqui. Aqui ele só veio para nos ensinar. Nós só estamos aqui para aprender. Só isso. Então, ter medo da morte, todos nós temos, mas não precisamos ter aquele pavor todo da morte, porque com a morte nós nos libertamos. O Espiritismo, ele matou a morte. Veja que interessante, porque ele afirma, os espíritos afirmam que a vida não é neste mundo. Este mundo pode explodir, pode acabar, não tem problema nenhum. Nós vamos voltar ao plano espiritual, como espíritos que somos. Nós não somos esta carne que nós vivemos hoje. Não, nós não somos isso. Nós somos espíritos. E como espíritos, somos eternos. Aqui nós só estamos para aprender. Voltamos ao plano espiritual, verificamos tudo de bom e de mal que fizemos, ponderamos, colocamos numa balança. Bom, então eu preciso aprender tal coisa e tal coisa. Essa aqui eu já desenvolvi bem. Então agora eu vou voltar para a Terra para aprender outras coisas. Ou talvez se aprimorar naquilo que talvez você não aprendeu direitinho. Então, é assim que a coisa funciona. Okay? Não precisamos ter medo da morte. Nós não morremos. Quem morre é o corpo. O corpo fica. Nós vamos à frente. Nós vamos falar disso logo abaixo aqui. Vamos melhorar esse comentário. A Michelle eu vou colocar aqui o comentário ali vocês vão colocando aí o que vocês acharem, tiverem de dúvida, e a gente vai puxando aqui, tá? A Michelle escreveu assim, ó: mesmo sabendo como funciona, né? Acho que ela está falando com relação a isso aí da morte e do espírito. Mesmo sabendo como funciona, acho que todos lá no fundo temem a partida. A nossa relação com a morte realmente tem esse tom assim, né?
fúnebre, tem essa questão dessa sensação de que perdemos alguma coisa, né? Mas podemos mudar isso também, fazendo essas reflexões que a gente está fazendo aqui agora, e entendendo que é uma passagem. Algumas pessoas no mundo já conseguem ter essa consciência, assim. Eu já ouvi relatos de pessoas que conversaram com alguém, assim, no seu leito de morte, literalmente, assim, porque a pessoa estava muito ruim e estava realmente naquele estado de passagem, assim, e a pessoa acabou revelando certa tranquilidade, assim, né? E isso eu acho que é uma maturidade que a gente atinge depois de toda a reflexão que a gente tem na nossa vida aqui mesmo. E quando a gente assume esse conceito como verdadeiro, de que a vida em espírito é sempre contínua, acho que ajuda a gente a ir trabalhando isso, né? Mas Mas isso tudo, viu, Távor? Eu entendo que é o medo do desconhecido. é verdade. Todos nós tememos o desconhecido. Nós já passamos por isso diversas vezes. Porém, quando voltamos à Terra, nos cai um véu do esquecimento. E isso é ótimo, é maravilhoso, tá? Uma hora qualquer falamos sobre isso também. O porquê disso. Mas, por cair este véu, nós não lembramos como é que foi, né? Como é que é lá no plano espiritual. Então, é a mesma coisa, por exemplo, pensem, um de vocês, né? Qualquer um, pensem. Vocês estão numa viagem e foram para um castelo. Vamos piorar as coisas. Vocês foram para um castelo viajar e cada um no seu quarto, né? Quando foram descansar. Tudo iluminado, maravilhoso, cheio de coisas, cristais e mesas e lustres e um monte de coisas assim, né? Mas estava uma chuva muito forte e já era muito tarde, era por volta de meia-noite. E aí aquela chuva, relâmpagos, trovões, de repente acabou a energia. Acabou, ficou tudo escuro. Como era uma tempestade, não tinha lua, estava tudo muito escuro. O que acontece com você? Você está com medo. Meu Deus, o que vai estar acontecendo? Muito escuro. Aí você tenta levantar, derruba um cristal, uma taça que estava ali do lado, porque você não sabe, não está vendo. E tenta andar, bate com a canela numa mesinha, e cai, se machuca. Aí você fala, quer saber, eu não vou sair daqui, estou morrendo de medo, e fica todo encolhidinho lá no seu cantinho, esperando a luz do sol ou a energia voltar. Agora, vamos fazer ao contrário. Você está na sua casa. A mesma coisa, chuva, trovões, relâmpagos, uma coisa maluca, meia-noite, pumba, acabou toda a energia. Você vai se assustar no primeiro momento. Meu Deus, o que eu faço? Aí você fala, não, calma. Você está no seu quarto, eu estou no meu quarto, estou na cama. Eu sei que tem uma lanterna, eu guardei uma lanterna na segunda gaveta da escrivaninha que está ali do outro lado na sala. Aí você vai tateando, bom, aqui tem uma mesinha, eu saio dela, vou aqui pela parede, aqui tem a porta, abriu a gaveta, pegou a lanterna e acendeu a luz. O que eu quero mostrar com isso? No castelo, que você estava lá sozinha, você não conhecia, não tinha o conhecimento do caminho para encontrar a luz, uma fonte de luz para você. Então, o apavoramento, a você não saber o que está fazendo, por onde andar, qual é o caminho que eu tenho que fazer. Porém, você está na sua casa, você vai se assustar? Sim. No primeiro momento, aquilo é um medo. O que eu faço? Não sei o quê. Mas logo em seguida, você para, pensa, você fala, não, mas peraí, eu estou na minha casa. Eu estou aqui no meu quarto, na minha cama. Estava assistindo um filme. Então, mas peraí, eu sei que eu tenho uma lanterna, ou uma vela e um isqueiro, lá na gaveta tal, do outro lado da casa.
você vai com todo o cuidado, mas você vai. Chega e acende a lanterna. E não se machuca e não tem problema nenhum. Por quê? Você tem conhecimento. Entendeu? Então, o desconhecido nos dá medo, mas é só isso. Medo você vai ter, mas assim que passar, você vai ver. Ufa, era só isso. É assim que eu entendo a morte. Morte do corpo. Eu vi que mais gente colocou coisas aí, tava. Você A chegou a ler? Marisete, ela colocou ali, parece que cortou a mensagem dela, mas eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, ó. Se encararmos e temos o esquecimento, se encaramos e temos o esquecimento, considerando que nessa vida tive um relacionamento de muito amor e harmonia, é possível querer voltar a viver com essa pessoa? Estou falando de minha mãe. Então, o que acontece, né? Eu vou explicar segundo o que eu entendo. Aí o Flávio, se ele quiser complementar e tiver uma opinião diferente também, fique à vontade, claro, né? Não é exatamente porque nós somos pessoas que vivemos no amor, tivemos bom relacionamento e harmonia, que são esses os fatores que vão fazer com que a gente realmente encontre ou não de novo a mesma pessoa numa nova encarnação. No caso de mãe, pai ou filho, né? Meu ponto de vista, segundo o que eu já estudei, existe uma questão de caminhos e coisas que você tem a aprender ou coisas que não tem a aprender, e isso é que realmente interfere no ambiente onde você encarna, no ambiente onde você vai viver as próximas gerações da sua encarnação. Não é exatamente porque há uma relação de amor e vocês são almas queridas que isso que vai definir. Mas normalmente, em alguns lugares, aliás, nas encarnações, espíritos simpáticos à nossa vivência são colocados ao nosso lado para nos auxiliar nessas jornadas. O que também nos leva a entender que é o seguinte, Marisete, nessa encarnação você teve essa grande relação de amor e harmonia com a sua mãe. Isso é maravilhoso e muito legal. Mas, vamos imaginar que você já teve 20 encarnações? Quantas vezes será que outros espíritos simpáticos a você já adquiriu no decorrer dessas encarnações? Então pode ser que numa próxima encarnação, talvez, de repente a sua mãe não esteja presente tão perto no seu ciclo de amizade, de família, mas seja uma amiga próxima. Ao mesmo passo que talvez uma pessoa que já foi sua irmã ou até sua amiga numa encarnação passada, volte como sua mãe, e isso também é uma grande relação de amor, porque vocês são espíritos que se dão bem e têm essa relação construída. Então, o que eu quero dizer não é porque temos harmonia e amor que aquilo vai viver se repetindo no mesmo ciclo familiar, porque a gente tem vários espíritos que têm essa relação de amor conosco no decorrer de várias encarnações. Então, eu acho que a definição para saber se vai ou não fazer parte do mesmo ciclo familiar futuro, não é exatamente harmonia e amor, e sim uma questão de jornada, quando as jornadas se cruzam para construir um aprendizado. Eu diria a mesma coisa. Porém, nesta encarnação, ela é, ou foi, ou é, né, nesse momento, sua mãe. Porém, na próxima, ela pode ser sua filha, sua neta. Ela pode ser, você pode vir como uma sobrinha dela. Não tem assim, ela vai ser sempre sua mãe. Não. Você já teve, como todos nós, já tivemos muitas mães. Não é o mesmo espírito que vai ser minha mãe na próxima encarnação. Pode não ser, pode ser também. Tá? Não posso nem dizer que sim ou que não. Pode. Mas ela pode ser uma filha sua, uma irmã sua, ela pode ser seu pai. Interessante falar isso, né? Mas ela pode vir a mudar de sexo. Espírito não tem sexo. Depende da sua evolução. Você, juntamente com os espíritos superiores, que verificam as encarnações, né, que estipulam as encarnações, então eles vão te dizer, olha, você vai voltar, hoje você foi mulher, você vai voltar como homem. Por quê? Você precisa ter mais razão e menos emoção, por exemplo.
né? Porque todo homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Então você está muito, já aprendeu bastante da emoção, agora você precisa lidar mais com a razão. E assim você volta homem. Agora, qual é a relação com a sua mãe atual, na próxima encarnação? Não sei. Pode ser muitas coisas, mas estarão juntas? Provavelmente. Provavelmente. Mas de que forma? Isso difícil de se dizer, tá? A Michelle perguntou assim, Flávio, ó, no caso, não somos nós que escolhemos quem será nosso círculo e quem fica responsável essa questão de escolher, né? Bom, essa é uma pergunta difícil e não sei se a gente tem uma resposta para isso, né? Eu, particularmente, não tenho. O que eu acho sobre os estudos que já fiz é, normalmente, a escolha disso tudo não está ao nosso dispor. Há um planejamento maior para todas as encarnações, né? E em determinado momento, dependendo da conduta e da elevação moral da pessoa, é possível que, de repente, haja algum nível de escolha aí nesse sentido, mas eu acho que na maioria dos casos não, porque é, nós não temos assim a tal evolução nesse nível de saber o que é melhor ou o que não é melhor para nós. Então eu acho que na maioria dos casos fica a cargo de uma responsabilidade, de, sei lá, de um espírito muito maior ou até de alguma coisa muito maior que eu ainda não sei explicar direito, que seja responsável por isso, porque a gente está sendo muito mais específico aqui. Eu não sei se existe algum lugar que aponta isso exatamente, mas acredito que deixar a nosso cargo escolher muita coisa do que virá na próxima encarnação é como pedir para uma criança entrar numa loja de coisas que ela não sabe e fazer escolhas. Provavelmente ela vai fazer as escolhas erradas, né? Porque a gente escolhe com amor e não com a razão. Então eu acho que não, eu acho que não fica a cargo nosso, eu acho que isso fica a cargo de qualquer outro alguém que seja mais elevado que nós ou alguma coisa que eu realmente ainda não entendi como funciona. Mas é bem assim. Porém, eu diria que a gente tem uma determinada escolha. Por quê? A partir do momento que eu entendi os meus erros, eu penso, puxa vida, eu fiz muito mal àquela pessoa, então eu preciso voltar e me redimir com aquela pessoa. Vocês poderiam me colocar justamente com aquela Sim, pessoa, para que eu pudesse me redimir, me retratar? Pode, eles podem pensar isso, mas existe uma equipe, sim. Existe uma isso. equipe que determina, olha, você precisa aprender tal coisa. Tá difícil para você, você já foi, já tentou outras vezes, não conseguiu. Então nós vamos te colocar assim com essas pessoas aqui neste local para que você aprenda melhor. Aí você vai passar por determinados problemas ou assuntos, você vai passar por aquelas situações para você aprender. Então, você pode solicitar? Pode, depende do seu discernimento, do que você entendeu. Porém, não somos nós que temos que decidir tudo o que eu tenho que aprender. Quem decide, quando eu vou à escola, eu preciso que o professor me indique o que eu preciso aprender, É, não é? É a é, mesma coisa. Ele vai lá e põe a lição na lousa e você vai aprendendo. A mesma coisa, diria eu, com o plano espiritual. O professor ou aquela equipe que cuida disso vai analisar a sua vida, ver quem você é e vai te dizer: olha, você vai voltar filho de tal pessoa ou do casal tal e que vai ter os irmãos tal, porque assim você vai poder aprender tal coisa e assim por é. diante, né? Só mais uma observação sobre esse assunto é que, às vezes, em muitos casos, na verdade, a gente encarna em ambientes justamente com as pessoas que a gente não tem muitos acordos, que a gente não se dá muito bem, para que a gente viva essa encarnação ao lado dessa pessoa, trabalhe o amor, o perdão, a compaixão dentro de uma mesma família, para que a gente comece ali um trabalho de resgate, qualquer coisa que possa ter vindo de uma outra encarnação. Porque se a gente ficar encarnando só ao lado de pessoas que amamos muito,
quando é que a gente vai resgatar aquilo que a gente não gosta? Aqueles desentendimentos, aqueles sentimentos de raiva. Então, normalmente, é comum a gente ver dentro da mesma família pessoas que, a princípio, parece que não se dão muito bem. E isso é proposital também nesses casos para que seja feito ali uma espécie de conciliação e o início de uma cura nessa relação entre essas pessoas. Isso mesmo. Vamos lá. Eu diria até o seguinte: se você tem um desafeto hoje, cuide para que isso se modifique. Porque ele pode ser seu pai ou sua mãe, numa próxima encarnação. Hoje, supor, a mulher fala assim, não suporto, me separei daquele marido porque não suporto e não sei o que lá. Pode ser que na próxima encarnação ele seja seu irmão. Pode ser que seja seu pai. Então, o objetivo de Deus para conosco como ele é nosso pai, ele quer que seus filhos estejam harmonizados. Então eu preciso me harmonizar com toda a humanidade, não importa quem seja. Porque numa próxima encarnação você poderá vir com ele novamente. Então se harmonize para que fique mais fácil nesta e nas próximas. Não é fácil, mas temos que fazer. Fazendo uma frase assim, até um pouco exagerada, Flávia, na prática é o seguinte, né? Cuidados com as inimizades que você cultiva, com o ódio, com o rancor das pessoas que estão ao seu redor, porque ali você já pode estar construindo a próxima família que virá com você, né? Exatamente, exatamente. E é isso que acontece. Por exemplo, se uma pessoa te matou, ok? Você foi para o plano espiritual e o cara ficou aqui e depois foi também. Pode ser que ele venha antes, ou você venha antes, e ele passe a ser seu filho. Por que Deus faz essas coisas? Mas caramba, o cara me deu um tiro, ele me matou, me judiou, e agora ele vai ser meu filho. Deus quer que todos nós nos harmonizemos, sejamos irmãos, maravilhosos, nos amando. É isso que Deus quer. E qual é o amor maior que perdoa tudo? Amor de mãe, amor de pai. Não importa quem seja seu filho, você vai estar sempre ajudando, fazendo o melhor que pode por ele, e não importa o que ele faça, você vai continuar amando eternamente aquele seu filho. Não importa o que ele fez numa vida passada, afinal você nem vai lembrar. Por isso Deus coloca mãe, filho, pai e filhos, para que isso se resolva. Por isso, vamos nos harmonizar com a humanidade toda, para que não tenhamos encarnações difíceis, as próximas sejam mais fáceis.